Vai começar. Deixa eu ver aqui se deu. Começou? Vou ter que esperar entrar. Tá aparecendo aí? Boa noite, galera. Esperando o Caio mandar o pedido aí pra gente chamar ele. Que vai começar. Não tô conseguindo adicionar, deixa eu ver. Caio, já tô mandando o convite aí. Muito boa noite. Boa noite, Caio. Boa noite, galera. Bora lá, Cristiano. Tô começando a entrar aí. Separei algumas perguntinhas sem roteiro aí para apertar a mente, fritar o juízo e a gente ajudar essa galera aí que tá Aham. cheia de diagnóstico nas costas, mas na maioria das vezes sem resultado, né? Uhum. E o Caio, antes, vamos começar a introduzir o tema também para as pessoas se identificarem também, que eu achei esse tema interessante, que vai se enquadrar muito bem com aquelas pessoas que estão com dor aí há anos, há meses, e tá sem saber o que fazer, entendeu? Aí a Com gente escolheu certeza. esse tema aí, que o tema é tenho dor, já tentei de tudo e não melhoro. O que devo fazer? Show de bola. Você começa? Então eu vou começar. Jogue duro. Então, geralmente, quando chega um paciente com dor para a gente, qual o caminho que ele faz? Ele vai primeiro. Primeiro, ele tem três caminhos, né? O primeiro é não fazer nada, esperar a história natural. O segundo é tomar remédio ou ir no médico. E o terceiro seria ir no fisioterapeuta. Tem essas opções. A grande maioria, primeiro, ela espera, vê que a dor não melhora, depois vai na emergência. Da emergência, ela vai no médico. Do médico, aí pede o exame de imagem, na maioria, aí só depois ele vai para o fisioterapeuta. E aí, ô Caio, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que muitas pessoas, inclusive quem já passou por esse caminho, vai identificar muito, que é a seguinte: qual o problema desse caminho ser o primeiro e não o primeiro caminho ser procurar um fisioterapeuta primeiro? O que, que pode repercutir aí, tanto assim no processo de cronificação da dor, tanto no processo de melhora do paciente? Massa, massa. Show de bola essa pergunta. É o seguinte, Cristiano, na minha prática clínica é muito compatível com as pesquisas científicas. Porque ainda, infelizmente, é raro o paciente chegar em mim primeiro. Geralmente eu escuto aquele discurso de nossa, você é a última coisa que eu vou tentar para melhorar. Porque ele já passou por médico, por N profissionais e depois chegou em mim. Por que ela é compatível com as evidências? Porque Julie Fritz, 2009, publicou uma pesquisa sobre o custo econômico dos cuidados usuais para dor nas costas nos Estados Unidos. Nessa pesquisa, além do Global Burden of Disease, que coloca a dor lombar e cervical como o líder do ranking de incapacidade, ela falou que se você vai para o usual care, né, que os cuidados usuais primeiro, você recebe a consulta de um especialista logo de cara, que na maioria das vezes não te examina, aí eu já estou extrapolando os dados da pesquisa, tá? E aí passa um exame de imagem para esse paciente, que seja lá o que for que ele encontrar, em mais de 95% dos casos, não vai explicar a dor desse paciente. Aí esse paciente vai sair do consultório com a medicação, vai ficar por uma semana com a medicação para fazer o exame de imagem, faz o exame de imagem e retorna no médico. Se a dor continuar, ele troca a medicação por uma mais forte, fala sobre o exame de imagem, na maioria das vezes passa aquela impressão de que a coluna está frágil, porque tem uma hérnia, tem um abaulamento, tem uma artrose, por aí vai. E só então,
se ele achar que é necessário, esse paciente vai parar na fisioterapia. Aí, só para finalizar a resposta, Julie Fritz também em 2014 publicou uma nova pesquisa sobre isso, mostrando o caminho comum e o caminho onde o fisioterapeuta é consultado primeiro, né? E salvo engano, quando, não lembro agora com precisão o dado da pesquisa, mas 78% dos pacientes que vão no fisio primeiro não precisam cair nessa triagem de especialista, exame de imagem, remédio e depois fisio. Porque o problema já é resolvido ali na fisio. Então, o risco seria aumentar a hipervigilância, catastrofização, ansiedade e intensidade da dor. Medo. Na minha visão, né? O que é que você pensa sobre isso? Eu também, inclusive, uma das coisas também que o paciente fica é com medo também. E aí ele começa a adotar, mudar o comportamento de antes dele fazer o exame, ele começa a ter o comportamento que nós chamamos de mal adaptativo, ele começa a mexer diferente, ou então a evitar determinados movimentos, como por exemplo, em quem tem dor lombar, muitas pessoas que têm dor por muito tempo têm medo ou muda o jeito de dobrar o tronco. E já tem grandes estudos aí mostrando que a forma de dobrar o tronco não interfere se a pessoa vai ter dor ou de que aquilo vai piorar a dor dela. Além do que você já falou também. Show de bola. Eu vejo também que são estímulos meio que pareados, esse estímulo de medo, né? Geralmente o episódio de uma crise, por exemplo, de coluna ou de torcicolo, foi secundário a um movimento. Então, é o que eu falo sempre. Na janela lá do consultório está de frente uma escola de inglês famosa aqui, né, a Aquibel, e quando eu olho para lá, eu falo assim, rapaz, a Aquibel tá pegando fogo. Aí se uma segunda pessoa entra ali na sala e olha, já vai ter o bombeiro. A segunda pessoa viu a Aquibel pegando fogo e o bombeiro. Ela institui automaticamente que os bombeiros colocaram fogo no Aquibel? Não. Porque ela aprendeu que o bombeiro tá ali no incêndio para apagar o incêndio. A mesma coisa é essa questão de visitar o fisioterapeuta, a questão de ver o fisioterapeuta primeiro. Porque, na experiência do paciente, se a dor foi secundária ao movimento, o movimento causou a dor. Então, eu protejo e não faço esse movimento. Se eu evito a dor, eu confirmo a minha crença que aquele movimento é ruim. Aí eu instauro rigidez, instauro incapacidade, desuso, humor depressivo, ciclo vicioso. Para recuperar isso aqui é muito difícil. Agora, se eu protejo e mesmo assim continuo com dor, eu fico confuso, eu fico automaticamente confuso, porque eu estou fazendo a evitação e mesmo assim estou tendo dor. E eu aproveito esse gatilho quando a experiência não confirma a acreditação do paciente para mostrar para ele que, ó, tá vendo aí, você não está dobrando e mesmo assim você está com dor. A dor não tem nada a ver com dobrar. Vamos submeter você a uma nova experiência de dobrar de uma outra forma. A mesma tarefa, mas de uma outra maneira. Né? Eu tento sempre fazer isso com meus pacientes. Show de bola. Então, vou tentar... Eu não estou tendo o comando dos comentários, tá, Cristiano? Eu acho que uma galera tá falando aí. Se você quiser arrastar para ler, já vi uns 2 comentários aí. Já recebi relatos de médicos que mesmo eles dizendo que não precisa de exame de imagem, e mesmo assim o paciente quer fazer exames. Então, o PhysioJax, isso é muito comum, porque geralmente o paciente, quando ele está com dor, o que ele quer? Ele quer buscar a causa da dor. Só que a gente já sabe que em torno de 95% das dores tem como vários fatores que estão influenciando na dor e não um fator específico causal. Aí é o que você falou aí de associação, que às vezes está acontecendo, a pessoa está com dor, aí associar aquilo ao movimento, o movimento está causando dor. Então são vários fatores aí que influenciam na dor. Se o Caio quiser aprofundar aí também nesse comentário. Sim, exatamente. O que o paciente acredita é que se algum exame diagnóstico vê o corpo dele por dentro, vai descobrir o que está acontecendo, né?
Só que na maioria das vezes é como minhas marcas de expressão aqui, ó, que já estão mandando botar botox, como que toda vez que eu subo o elevador com o dentista lá no consultório, ele quer botar botox na minha testa. Isso quer dizer que eu tenho um problema na pele, na cabeça? Não. Isso é uma alteração comum da idade. Se me incomodar esteticamente, eu vou lá e mexo. Se não me incomodar, eu não mexo. É como se o cabelo tivesse ficado branco. A mesma coisa o exame de imagem vai achar. Agora, é claro que quando a gente avalia um paciente e o que está na imagem é compatível com o exame físico, aí esse exame tem relevância. Então, assim, ainda voltando para aquela primeira pergunta, é um risco absurdo de você gastar dinheiro desnecessariamente, gastar tempo e instalar desesperança, porque não estão tratando você, estão tratando uma coisa que supõe que estão te causando dor. Estão tratando o exame de imagem. Então, isso é uma problemática que todos os profissionais enfrentam, e não só aqui no Brasil, tá? Tanto que o Choosing Wisely colocou uma série de recomendações para não se prescrever exame de imagem, medicações opioides, anti-inflamatórios, até 6 semanas do primeiro sintoma. Porque quando a gente sabe que a história natural tende a resolver mais de 60% dos casos sem fazer nada, né? Então, o paciente, ele acredita que vai descobrir o que está acontecendo. E isso tem que ser mexido lá na educação, né? Show de bola. Tem mais aí, não? Não, acho que foi só esse aí mesmo, comentário. Ó, Cristiano, na sua prática clínica aí, quais têm sido as principais dificuldades que esses pacientes, né, que já vêm desse cuidado usual, têm encontrado, e qual o relato deles nos serviços anteriores antes de chegar em você? Não sei se você entendeu a pergunta, se não Entendi. entendeu, é fácil. Então, o que eu vejo muito hoje é pacientes que chegam até mim muito desacreditados, achando que muitas vezes eles mesmos falam que minha dor não tem cura, minha dor não tem tratamento e cheio de desesperança, né? São pacientes que sempre quando ele começa a contar a história dele, o que você percebe no relato da história? Sempre eles falam de algum diagnóstico, ou seja, é porque eu tenho desgaste, aí o que ele começa? Ah, eu parei de caminhar, o médico me proibiu de caminhar, ou o fisioterapeuta ou algum outro profissional me proibiu de correr porque vai gerar impacto na coluna. Só que a gente já sabe que tem estudos que mostram que o correr fortalece os discos da coluna. Então, o que a gente vê hoje é que muitos profissionais estão desatualizados e querendo ou não, isso acaba influenciando no paciente, entendeu? Exatamente. E esse estudo que você trouxe saiu na Report Science, né, na Nature, e mostrando que a caminhada rápida e a corrida lenta melhora a proporção de elastina e fibronectina no disco, né, que são estruturas que reforçam a distribuição de carga do disco. Ou seja, se a informação vai ser passada por um profissional, o paciente ele acha que o profissional que veste jaleco está te dando informação baseada em ciência, porque ele estudou aquilo. Então, o jaleco já impõe isso, é um viés de autoridade. E assim, eu vejo que a gente está aqui tentando fazer esse trabalho, mas ao mesmo tempo tem, sei lá, 100 fazendo o trabalho contrário. Explicando que a dor é por causa da postura, explicando que a dor é por causa da fraqueza, instabilidade. O que mais que você vê como explicações para dor? Por causa da hérnia, que está pinçando o nervo. Sim. E são raríssimos os casos que isso de fato está acontecendo. E aí, quando a gente pega esse paciente já fez RPG, esse paciente já fez Pilates. Até eu recebi um comentário de um hater hoje no YouTube. Que isso, nada presta para esse cara, não estou entendendo. E aí, quando o paciente já passou por RPG, Pilates, quanto mais serviço de tratamento ele já passou e ele continua com dor, mais desacreditado ele fica. Então, a gente vai tentar agora falar para vocês o que de fato vocês podem fazer quando vocês acham que tentaram de tudo, beleza? Qual seria a sua primeira sugestão aí, Cristiano?
Primeira sugestão é tentar seguir um caminho diferente do que ele já está acostumado. Ora, eu tô com dor tem 3 anos, 5 anos, tô tomando remédio, parei de caminhar, parei de fazer exercício e não tá melhorando, eu acho que eu devo seguir um caminho diferente, entendeu? Aí é o que eu recebo. Mas eu já fui no fisioterapeuta, e agora? Então, aí depende do que esse fisioterapeuta te ofereceu de tratamento e de avaliação. Porque fisioterapia não é uma técnica que vai, vamos supor, você tratou com fisioterapia, você recebeu só tenso, ou você foi no outro só terapia manual, ou só no outro exercício. A gente sabe que, por exemplo, exercício, terapia manual, até o TENS, em alguns casos, tem efeito, porém depende do paciente. E a gente sabe, por exemplo, que técnicas passivas, que é o que o fisioterapeuta faz por você, tem efeito a curto prazo, e o que geralmente responde muito mais é técnicas ativas, que são as técnicas que o paciente vai fazer algo para ele mudar, entendeu? Porque assim ele vai ficar independente, fazendo. Porque, por exemplo, o paciente chega para nós, ele está com a gente ali há 1 hora, 40 minutos, e o resto da semana? E o resto do dia desse paciente, como que ele está? Então a gente tem que enxergar um pouco mais do que só um pontinho, a pontinha do iceberg, entendeu? Exato. Eu costumo falar para os pacientes que, se eu parar para contar aqui quantas técnicas a fisioterapia tem, eu vou falar no mínimo 25. Então, na profissão fisioterapia, o profissional te ofereceu alguma dessas técnicas. Mesmo que eu tenha essas mesmas técnicas, a forma de aplicar, o momento de aplicar, é completamente diferente de acordo com a avaliação que eu estou tendo hoje. E assim, a gente nunca vai te prometer um resultado imediato, mas a gente sabe que quase 72% dos pacientes respondem quase que imediatamente com a melhora em algum fator. Ou intensidade da dor, ou tamanho do movimento, ou tensão neural, né? Ou a habilidade na qual ele se queixa que a dor está dificultando. Quase 72%. E quando a gente para analisar os tratamentos que esses pacientes passaram, que eles falam que já tentaram de tudo, a maioria das vezes não tinham evidência científica para a intervenção ser feita. E o exemplo mais clássico que eu tenho para falar para vocês é a história do Core. Fala um pouquinho da história do Core aí, Cristiano. Então, o Core foi muito, eu acho que já veio assim há muitos anos, de que acho que a técnica foi do Paul Rhodes, que de estabilização segmentar, de que precisava fortalecer o core para melhorar da dor. Só que o que a ciência vai atualizando? É que muitos pacientes com dor lombar crônica, por exemplo, eles já têm o core hiperativado, ou seja, eles estão a maior parte do tempo com ele contraído e mais duro, ou seja, esse paciente adota um comportamento de que o core está fraco, ora, tem que fortalecer, ora, no meu dia a dia eu preciso contrair core. Aí você pede ele para fazer um movimento, por exemplo, de abaixar o tronco. Você vê que ou ele abaixa com muita ativação de core, ou então com uma forma diferente para não simplesmente dobrar a coluna. E o que a gente já sabe hoje? Que muitas das vezes a gente tem que fazer um trabalho contrário, que é relaxar a musculatura do paciente. E aí, Caio, tem um estudo que eu li já tem um tempinho, que compararam o Pilates com o efeito placebo em pacientes com dor. O que eles observaram? Que as pessoas que fizeram Pilates, elas melhoraram da dor, porque o Pilates tem efeito muito benéfico, só que quando eles pegaram em relação ao core, eles observaram que o aumento do core, o aumento da atividade, ela não aumentou. O core ficou igual. Ou seja, o exercício tem efeito mais a nível central do que ficar focando na musculatura em si, entendeu? Porque a gente sabe que com o exercício... Pode falar. Continue. E o exercício ali, que eu acho que muita gente talvez não saiba, o nosso cérebro tem o que nós chamamos de farmácia interna. O que é isso? Que com exercício a gente consegue liberar substâncias
que inibem a dor, que ajudam no controle da dor. E isso é muito importante. Por quê? Porque às vezes você está tomando remédio há muito tempo, aí você é exposto a tal terapia, seja pilates ou exercícios cognitivos funcionais, entre outros que a fisioterapia tem. Você começa a melhorar e automaticamente você vai vendo isso, que o exercício te faz bem. E o exercício é algo que você pode fazer por você. Não ficar dependendo de algo, de sempre ficar buscando algo para melhorar, entendeu? E 2 pontos aí. Não tinha conhecimento desse artigo em específico, que bom que você falou sobre. 2 pontos. Primeiro ponto. Parece que a gente está propondo uma intervenção para fortalecer o abdômen, o core de uma pessoa com dor na coluna. Quando essa pessoa melhora, e a gente retesta para ver se a gente fortaleceu, a gente não fortaleceu, mas a pessoa melhorou. Ou seja, desde o início, não era a força o problema. É o que o estudo parece mostrar. O segundo ponto é que quando a gente fala fazer exercício, não é comprar o seu tênisinho verde cana e sair correndo, caminhando. Às vezes você precisa de um simples movimento ou um conjunto de movimentos para ir te destravando progressivamente, diminuindo a intensidade da dor progressivamente, mas a gente precisa sempre alinhar essa expectativa, porque imagine, esse é meu maior perfil de cliente. O paciente já tentou uma porrada de tratamento, o paciente já tem 5 anos para cima de dor, e ele vai lá no consultório esperando que em um mês ele esteja 0 bala. É praticamente impossível um paciente que tem 5 anos de dor ficar 0 bala em um mês. Não é impossível. Existem casos que até na terceira, na segunda sessão já está 0 bala. Mas é muito raro. É muito raro. Então, quanto mais tempo de dor esse paciente tem, menos relação tem com o lugar que dói. Está lesionado, inflamado ou com alguma doença associada. E aí, não só esse artigo que você falou, se a gente extrapolar um pouco essas informações e pegar pacientes que têm dor no ombro, a primeira coisa que o fisioterapeuta comum vai avaliar é a escápula. E aí ele começa a ver se tem discinese. Aí ele começa a propor intuitivamente que existem músculos específicos que diminuem essa discinese. E aí quando a gente compara grupos que fazem exercícios específicos para a escápula versus exercícios gerais até de membro inferior, os grupos melhoram igual para o ombro. Ou seja, parecendo que não tem relação com o movimento da escápula. E quando a gente compara em análise cinemática com VAI, com 3D, análise 3D, a gente não mudou a mecânica da escápula depois de fazer todas essas intervenções. Por mais plausível e por mais sentido que faça, a ciência vai lá e corrige a gente e mostra que parece que a melhora não está acontecendo por ali. E aí isso impacta diretamente o paciente que procura a gente. Porque ele já procura, o médico mandou fazer RPG. O médico pediu para fazer pilates. O médico pediu para fazer fisioterapia analgésica, ainda dá listinha de condutas lá. Receba uma porrada. Alongamento. Tá, printar, postar, escancarar o nome, exercício legal da profissão aqui, tal. Mas a gente faz o quê? Respira para não ter conflito de hierarquia e mostra um outro caminho para o paciente. Só para finalizar o comentário, a gente, nessa questão que eu falei de conflito de hierarquia, é muito difícil a gente lidar com o paciente, porque quando ele chega com essa crença de que o médico pediu tal coisa e você está oferecendo outra, a gente tem que falar assim, você não já está tentando tudo isso e parece que você ainda veio parar aqui comigo? Vamos tentar um caminho diferente, como você citou. Aí você pega um paciente que está ereto, com postura elegante o tempo todo, estou aqui todo elegante. E aí você pede para ele fazer isso. Despencar e ficar 3 minutos conversando com você. Enquanto você conversa, você pergunta, como é que está a sua dor? E ele percebe a mudança no sintoma. Ele muda o sintoma na postura dita como errada, ensinada a vida inteira como errada. E aí você pede para ele ficar em casa 3 minutos, 4 vezes por dia, na postura relaxada. E esquecer desse negócio de elegância, de pilates, de RPG. Agora ele precisa relaxar para desativar os extensores. Então, quando você... Às vezes, eu tenho até mais aderência quando eu mostro esse caminho totalmente avesso ao que o paciente aprendeu.
Mas muitas vezes eu tenho essa dificuldade, porque tem um conflito de hierarquia. Como é isso lá? Como é isso na sua prática? Então, também depois que a gente foi vendo os estudos e foi vendo o paciente, comportamento, como que eles abaixavam, a gente vê o quanto que eles vão ou muito devagar ou muito travado e preocupado com a coluna. Aí quando você começa a expor ele, o que ele tema de forma diferente, ele começa, na maioria, começa a responder de forma diferente também. Aí você gera o que nós chamamos de violação de expectativa. Você surpreende o paciente com algo simples, aí é mais fácil da gente até entrar com a educação em dor para mostrar o quanto que alterações de exame de imagem é melhor. E isso está sendo bem comum, entendeu? Porque está chegando muito paciente com dor crônica, de que já vem com aqueles diagnósticos, e a gente vai gerando a violação de expectativa e já mostrando os estudos e as alterações. Eu acho que encaixa melhor no paciente quando junta os dois. Com certeza. E simples e que gera total independência, né? Que o cara consegue fazer sozinho, sem precisar toda semana estar lá gastando o dinheiro dele com um profissional de saúde, se preocupando mais, ficando mais ansioso. Isso que realmente viola, porque o paciente fala, era só isso, né? Por enquanto parece que é só isso. Agora, Cristiano, tenta falar um pouco sobre como, quando e como é que o paciente identifica que, de fato, essa dor de coluna, essa dor cervical, faz todo sentido e coerência ele ter a preocupação e passar por esse sistema de diagnóstico que a gente vem confrontando ao longo da nossa carreira profissional. Quando é que ele, de fato, precisa se preocupar com a dor na coluna? Fala aí alguns De critérios que fato, você tem em mente. de fato, quando ele precisa procurar o exame de imagem, né? Sim, Então, quando é um paciente que, por exemplo, está tendo perda progressiva de força, ou seja, ele está andando e começa a perder a força na perna, por exemplo, aí você pede ele para andar no calcanhar ou na ponta dos pés e o pé despenca, ele não consegue. Quando ele está tendo febre junto com a dor, quando do nada, sem mudar a dieta, sem mudar a rotina, ele começa a perder peso, isso muito peso em pouco tempo. Quando ele coloca uma roupa íntima e não sente ela, tá com anestesia em cela que nós chamamos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. perda de peso sem É, motivo, febre junto com a dor, anestesia em cela, perda de força progressiva. Pensando na cervical, quando ele começa a deixar o copo cair, que seria a perda de força na cervical, aí já é algo que você precisa ficar mais ligado assim para ver o que pode ser feito e de fato talvez seja necessário o exame de imagem. Só que a gente Isso. sabe também que, por exemplo, a perda de força, porque, por exemplo, às vezes o paciente chega para a gente com a dor no braço, aí você pede abdução, testa, o braço cai, ou a flexão de cotovelo. Só que tem os casos também que respondem com tratamento conservador. Aí a gente sempre tem que testar. O tratamento conservador seria o quê? A fisioterapia. Então a gente sempre avalia o paciente como que ele está antes, testa o movimento, se ele apresentar o que nós chamamos de preferência direcional ou outras técnicas que a fisioterapia tem, e ver se aquela perda de força, se ela vai se mantendo ou se ela vai melhorando. Porque a gente tem em torno de 6 semanas para não deixar ela perder. Porque já teve caso, cara, que eu peguei paciente com perda de força no braço, que você esticava o braço dele aqui, um ficava e o outro caía. Aí você avaliava, tinha perda de movimento na cervical. Você passa o movimento na cervical, melhora a referência mecânica, melhora a referência funcional. E quando você testa de novo, o braço não cai, provavelmente, ainda assim, a gente vai ver como que ele vai responder em casa. Esse paciente vai ser um paciente que vai responder bem à fisioterapia. Então, eu acho que Imagina. existem critérios. Então, imagina. Você acabou de ensinar todo mundo que estava assistindo quando eles devem, de fato, ficarem preocupados a respeito de uma dor cervical, a respeito de uma dor lombar. Massa.
Ainda assim, a relação é muito forte entre intensidade da dor e pensamento automático de gravidade do problema. Quanto mais intenso ele percebe a dor, mais ele acha que é grave. E aí, tem uma coisa que eu gosto de falar, que não existe relação entre o tamanho de, por exemplo, uma hérnia de disco e a intensidade da dor. Tem um paciente que tem intensidade da dor absurda, altamente incapacitante. Se a gente aplicar um questionário, o paciente está abaixo de 10%, ou Zoestra, por exemplo. Mas a hérnia no exame de imagem é super pequenininha. E tem um paciente que tem uma hérnia volumétrica gigante, ocupando espaço, comprimindo o canal medular, e o paciente não sente E não um sente nada. formigamento no pé. Então, a relação entre os achados do exame de imagem e a intensidade da dor é muito pobre. Ainda assim, quando você tem que se preocupar com a dor por causa desses sinais que o Cristiano acabou de falar, mesmo assim, na avaliação musculoesquelética do fisioterapeuta, que é especialista nas áreas que a gente na área que a gente trabalha, mesmo assim você tem uma chance de responder sem uma intervenção cirúrgica, sem um bloqueio, sem precisar de medicação. Aí eu tenho um exemplo para dar aqui de uma paciente. Eu atendi aqui no consultório dentro de um grande hospital aqui em Salvador, né? E aí eu atendi 2 enfermeiras lá da emergência, e toda vez que um paciente ficava lá na emergência ortopédica o dia todo tomando medicação e não melhorava, ela mandava subir lá para o 7º e bater na porta para ver se eu podia atender como extra. Aí eu saía 10, 11 horas do consultório atendendo esses pacientes que subiam na emergência. Uma delas chegou de cadeira de roda com a dor irradiada no pé, do lombar irradiada até o pé com dormência e formigamento. Quando ela levantou, ela estava naquela postura totalmente cifótica. Deformidade cifótica. Ela não conseguia esticar a coluna. Na mesma hora, qual foi o insight que a gente tem nesses casos? Deita a paciente em top de travesseiro na barriga. Conversa comigo, paciente, como foi que isso aconteceu? E foi quase 10 minutos ela me contando como foi que ela travou. Travou pegando uma vassoura, varrendo a casa, foi parar na emergência tomando medicação. Qual a posição que a paciente estava na emergência tomando medicação? Deitada e supino, velho. Ou seja, ela está obstruída nessa direção e estava deitada nessa direção tomando um remédio. Quando ela subiu lá, a gente deitou ela, ficou quase 10 minutos com o travesseiro embaixo da barriga dela, a dor começou a sair do pé, subir, centralizar em direção à coluna, e ela saiu andando sem cadeira de roda com 70% menos dor. Essa paciente fez 3 atendimentos fisioterapêuticos. Então, a intensidade da dor dela era severa, ela foi para emergência com cadeira de roda, a dor era irradiada, ela estava chorando na emergência, ela achava que ela tinha um problema grave, mas era um problema de movimento. Agora imagina se ela segue o ciclo que você explicou no início da live. RPG, pilates, quiropraxia, osteopatia, acupuntura, um bocado de tratamento passivo. O quão desesperançosa ela ia ficar por receber tratamentos que não têm eficácia para esses casos de problema. Então, o recado que eu tenho para dar é que, por mais que você ache que você tentou de tudo, na maioria das vezes você não tentou de tudo. Então, você não pode perder a esperança de encontrar um tratamento especializado na fisioterapia musculoesquelética, que é o que a gente tanto faz aqui. Você tem um caso desse aí para falar sobre, Cristiano? Tem até no meu feed o paciente com lateral shift. Esse paciente estava, na época que eu atendi, ele estava subagudo, já tinha mais de 1 mês. Ele respondeu devagar no começo, porque era realmente uma hérnia verdadeira, ele estava com a radiculopatia, lateral shift, tinha disfunção de controle e extensão, e além disso ele tinha disfunção de descarga. Aí no primeiro atendimento, qual que foi a melhora? A gente observou que a força dele melhorou um pouquinho. A primeira referência melhorou pouca coisa, mas melhorou. Aí ele foi para casa, no outro dia voltou melhor, ainda um pouco melhor, mas ainda com lateral shift. E aos poucos a gente foi trabalhando com ele as outras coisas, foi evoluindo e conseguimos o resultado dele, entendeu? E foi um paciente que... Oi? Agora, tá, explique pra galera
por que esse paciente poderia achar que o problema era grave, o que é lateral shift, como é que o paciente se apresenta, porque se vocês verem um paciente com o que o Cristiano está falando, vocês vão achar, esse aí já era, né? Do jeito que o paciente chega. O TI tá com escoliose. A pessoa pode achar que é escoliose também. Então, o lateral shift, para quem quiser ver, tem lá no meu perfil. É quando o paciente está assim, inclinado para um lado e para o outro. Vou tirar o fone aqui que vai estar fazendo. Sim. É o paciente que chega assim, ó. Ou ele tem dor na coluna irradiada para o lado de cá ou para o lado de cá. Ou pode ser que ele tenha a dor central também. É quando o paciente está andando assim. E muita gente não sabe, cara, mas muitos pacientes com laterais shift respondem bem à fisioterapia. Mas e aí entra no... Vê... Oi, pode falar. Quando o paciente vê, se olha no espelho, teve um paciente que a esposa percebeu, ele não estava com dor, não estava sentindo nada, mas ele levantou da cama, foi pro banheiro e a esposa percebeu que ele estava torto. Ele parou, se olhou no espelho e tô torto mesmo. Seguiu o dia assim, seguiu a semana assim. Quando chegou no final de semana, a dor desceu na perna. Quando o paciente se vê assim, ele desespera na hora. Não é possível. Como é que eu dormi? Acho que é grave. Assim? Continue. Aí o paciente... Eu parei na onde do paciente? Você mostrou a posição e falou que o que o paciente não sabe... que ele responde bem a fisioterapia. Aí tem aqueles casos que não vão responder na fisioterapia, mas aí quando ele faz um bloqueio transforaminal epidural, ele aumenta mais de 40% de chance dele responder bem a fisioterapia. Só que aí, Caio, tem o lateral shift e tem a disfunção de descarga, que pode parecer um lateral shift, né? Aí que tá a jogada da gente saber diferenciar para que vai trabalhar. Assim, eu na prática, eu não sei diferenciar. Para mim, se existe o lateral shift, se o paciente tem essa tortuosidade do tronco e a dor irradia na perna, provavelmente ele vai defender aquela perna, porque toda vez que ele coloca a carga na perna, ele tenta fechar o espaço no lado da dor que irradia. E se ele morder a raiz, a dor intensifica na perna. Então ele tira a carga. Ele protege automaticamente a perna. Só que aí existem posições, movimentos e exercícios que fazem ele colocar a carga na perna sem apertar a raiz. É o exemplo que eu tenho dado aí, o Marcinho tem dado também, do agachamento búlgaro. Que o paciente bota a perna numa cadeira e a outra perna que fica no chão fica na frente e ele tenta agachar. Aí ele está colocando carga na perna que ele estava protegendo. O foco da tarefa é o agachamento. E ele acaba distraído da tensão lá da dor. E aí ele vai começando a fazer o agachamento búlgaro torto, torto, torto. Do nada ele começa a corrigir com o agachamento búlgaro. Mas assim, eu não sei se existem características que possam bater o martelo. Isso aqui é um lateral shift falso. Isso aqui é... Rapidinho que vai descarregar, meu Deus. Eita, Lili. Pronto, voltei na tomada. Eu não sei diferenciar se é um lateral shift falso e é uma disfunção de descarga mesmo. Para mim, as duas coexistem. Só que eu tento primeiro corrigir o paciente no autotratamento. Eu tento primeiro no autotratamento. Se o autotratamento falha, eu tento corrigir manualmente. Se a correção manual falha em pé, eu tento sentado. Eu tento com flexão de tronco. Se não funcionar, eu tento sentado. E se não funcionar, aí eu coloco a carga na perna que ele está protegendo para ver o que acontece. Caso nada disso funcione, eu mando para o anestésio, porque o anestésio tende a colocar algum bloqueio, alguma droga anti-inflamatória específica para pegar na raiz do nervo, porque aí ele aumenta mais de 40% a chance de ele passar a responder no tratamento. E caso nem assim ele responda, ele fica na hidroterapia por 6 semanas fazendo exercícios tirando a carga da gravidade dentro da água. Aí, se ele falhar em tudo isso, realmente é um caso que vai precisar de cirurgia. Só que os pacientes não precisam ter medo disso.
Porque eles já seguiram agora a linha de tratamento científica e as cirurgias de hérnia de disco são endoscópicas, minimamente invasivas. E quando você falha no tratamento conservador, a chance de sucesso na cirurgia é muito grande. Cerca de 50%, quase metade tem sucesso. Então não dá para perder. Quando você olha assim, parece que é pouco, né? Não é pouco, não. É muita gente, né? Então, você já tentou tudo e está com medo da cirurgia, você tem que procurar um profissional, um médico especialista nesse tipo de cirurgia, para você poder ter qualidade de vida. É isso que eu tenho pensado aí na prática clínica. Show de bola. Chegou E um eu outro caí. comentário aí que eu perdi. Deixa eu Fale, ver se pode falar. consigo ver. Quem comentou? Não lembro o nome, não. Acho que foi uma mulher. É, tem um Edmar aqui, deixa eu ver se é ele ou se tem outro. Foi um comentário até grande. Achei que, ó. Dentro do tratamento, como expor o paciente ao movimento com sobrecarga, mesmo ele trazendo crenças negativas de que não pode se movimentar, e na avaliação ver que ele precisa mesmo da sobrecarga. Aí pode ser usado o que nós chamamos de exposição gradual. Se ele não responder a movimento, porque tem movimento também, que a preferência direcional, por exemplo, que o paciente com dor irradiada começa a centralizar a dor, a fazer com que essa dor suba em direção à coluna, e ele começa a diminuir a dor, e na hora que ele começa a andar de novo, pode ser que ele percebendo assim que a dor diminuiu ou subiu, ele mesmo andando, pode ser que ele sinta confiança na perna. Ou então a gente vai ter que expor ele e fazer a terapia cognitiva funcional, de expor o que ele tem medo. É isso aí. Não, não existe. Eu falo sempre. Não tem como você perder o medo de avião se você não se expor a todas as sensações que o processo de embarque traz para você. Então você vai para o processo de embarque inteiro e não decola. Anota suas reações corporais, os pensamentos automáticos, leva para a terapia, trabalha os pensamentos, faz visualização. Depois começa a racionalizar. Se eu viajar daqui para Minas Gerais de carro, o risco de acidente automobilístico é muito maior do que o de acidente aéreo. Racionalmente, eu estou mais seguro lá no céu do que na estrada direto para IV, para Cristiano, em Minas Gerais. Então, não existe um tratamento que funcione, que não exponha o paciente gradualmente às tarefas que ele tem medo ou às tarefas que ele sente dor. E geralmente, para mim, a flexão, principalmente a sentada, é um movimento brutalmente revelador nesse perfil de paciente. Porque eu abro espaço e se eu melhoro, eu já encontro a preferência direcional ali. Ou eu abro espaço e pioro e exponho alguma obstrução mecânica que vai me jogar para outra direção. E quando não tem preferência direcional, a própria flexão repetida entra com uma coisa que a gente chama de paradoxo do movimento. O paciente tem uma experiência de fazer e doer, ele acha que está machucado. Aí ele repete, ele vê que não fica pior. Pô, se tivesse machucado não estaria pior se eu estou mexendo mais. O fato dele perceber que ele não piorou encoraja ele a repetir mais algumas vezes. E aí o movimento vai começando a ficar mais fácil. Ele percebe que está liberando e ele começa a se encorajar a se expor mais. Tudo vai do monitoramento do fisioterapeuta durante a execução dos movimentos. De reforçar, de encorajar. Não é tipo, vai assim mesmo, vai com dor mesmo. Me fala o que é que está acontecendo, sente o seu corpo. O que é que está acontecendo no seu corpo e na sua perna? Como é que está a sua respiração agora? O cara está taquicárdico, tremendo, suando. Você percebe que você está com medo de fazer isso? Vamos testar tudo que você fez agora quando você chegou? A gente testa e a gente vê, você está exatamente igual como você chegou. Você mexeu e você não piorou. Se a ferida tivesse aberta, você ia estar pior. Na maioria das vezes, é isso que acontece. Quando não acontece, aí a gente está de fato diante de um quadro realmente inflamatório, que aí a gente precisa trabalhar controle da dor, terapia manual, acupuntura por 1 a 2 semanas no máximo para colocar movimento nesse paciente. Como é que tem sido isso com você aí? É dessa forma que eu penso também. Que a gente,
deve explorar essas técnicas passivas, igual você falou, quando o paciente está naquela fase de controle da dor, não responde ao movimento, intensidade alta e está com a crise aguda ali. Às vezes a gente vai necessitar de usar algum recurso passivo, seja o TENS ou a terapia manual ou o dry needle naquele caso, para gerar modulação de sintomas, para o corpo diminuir um pouco a intensidade da dor, para a gente começar a entrar com o exercício também. Exatamente. Então, Cristiano, só para a gente fechar com chave de ouro aí, considerações finais, focadas só nos pacientes, nada assim para profissionais de saúde, só para os pacientes que vão assistir essa live, a gravação, que ficaram aí, para os seguidores. Qual é a dica principal que você dá para eles em relação a esse pensamento de que já tentou de tudo e que a dor dele não tem mais cura? É que, de fato, talvez ele não tenha tentado de tudo. Eu acho que sempre vale ouvir a opinião de outro profissional. Inclusive, é bom falar isso em relação à opinião de outro profissional, que tem um estudo, cara, que eles pegaram 495 pessoas, se eu não me engano, que foram indicados à cirurgia de coluna, e quando outro profissional avaliaram eles, só 143 pacientes, mais ou menos, que precisaram de fato da cirurgia. Então, eu acho que sempre é válido ouvir outros profissionais, seja médico, fisioterapeuta, eu acho que sempre é válido isso. Não tem validade externa essa análise, né? Porque isso deveria se reproduzir em praticamente todos os serviços de saúde, uma vez que um profissional, cirurgião, avaliou você e falou, ó, seu caso é cirúrgico. Aí você pega um outro cirurgião e fala, ó, seu caso não é cirúrgico. Então, não existe uma coerência entre esses profissionais. Agora, o que a gente sabe que existe coerência é em relação a testar seu movimento. Existe um conjunto de respostas que a gente coleta quando a gente te avalia, que já prediz se você vai ter sucesso terapêutico e em quanto tempo você vai ter sucesso. Ou prediz se você não tem sucesso com o nosso tratamento e tem que ir para um outro em específico. Aí, ainda nas suas considerações finais, quando esse outro específico é um psicólogo, como é que os seus pacientes têm visto esse encaminhamento, têm aceitado? Como é que você tem feito isso? Então, eu já indiquei alguns e eles concordaram que, por exemplo, quando, dependendo da situação, que os momentos que a dor estava mais alto, tinha algum fator psicossocial envolvido ali. Seja um momento algo que deixou ele mais preocupado, ou estressado, ou igual você comentou no começo da live, ou ele brigou com a mulher, por exemplo. Porque o cérebro não diferencia o que está acontecendo ali de fato, né? Tudo vai de acordo com a... Pode. Tudo vai de acordo com as experiências antigas e o tanto que esse nível de preocupação e estresse está influenciando nesse paciente, entendeu? E aí ele entra no paciente yellow flag, talvez. Eu tenho tido muita dificuldade com esses pacientes, porque por mais que eu tenha treinado esse encaminhamento, tenha feito terapia cognitiva, eu tenho muito sucesso com um paciente que bate na emergência, e aí na emergência eu pergunto, e aí, qual foi o remédio que te deram? Aí ele fala, deram esse analgésico, esse anti-inflamatório, esse corticoide e esse ansiolítico. Eu, olha, você tomou ansiolítico e melhorou. Você concorda comigo que um remédio para ansiedade melhorar a sua dor tem alguma coisa aí que não é física, entre aspas? Existe algum fator de estresse que está desencadeando seu sintoma, influenciando o seu sintoma? Nesse paciente eu tenho sucesso, porque é muito plausível essa explicação. Mas quando o paciente tem tido resposta não duradoura, ou tem algum conflito, você pergunta para buscar o bright spot como é que estava a vida dele antes da dor e como é que ficou depois da dor, ele começa a dar relatos de vida de conflitos de relacionamento entre marido e mulher, entre pai e filho, entre sócios, chefe, funcionário, funcionário e chefe, vice-versa. Então, ele começa a perceber nessa história que existe alguma coisa que está influenciando na dor, que não é uma coisa do nosso domínio. E mesmo assim, alguns pacientes têm tido
resistência em ir para o psicólogo. Então, eu tenho tido Tem bastante a dificuldade crença, nisso. tem aquela crença de achar que psicólogo é para doido, né? Às vezes muita gente Exatamente. fala, mas se as pessoas soubessem o tão importante que o psicólogo é nesses pacientes que têm dor há muito tempo, que tem esses fatores influenciando demais, era outra história. E psicologia é independência pura, né? Porque tenho dor, pensamento, meu Deus, é grave. Meu Deus, eu não estou com assistência médica. E vou ter que ir para um serviço público. Nossa, tá lotado. E agora eu vou ficar com essa dor. Ou a cascata Comportamento. de estresse. Aí na psicologia, o psicólogo, a psicóloga vai lá e te ensina a gerenciar esses pensamentos automáticos, a desfusionar eles, a tirar eles da cabeça, colocar. Não é positividade tóxica, não. É você ter recurso de pensamento para focar que no pior cenário possível você tem o que fazer a respeito do seu problema. E no melhor cenário possível, que a grande maioria dos casos se resulta, né, no melhor cenário possível, você vai ter o problema resolvido em 6 semanas, 8 semanas, sem fazer nada. E aí eu pergunto para os pacientes assim: olha, se você soubesse que na sexta semana, na quinta semana de atendimento, você estaria assim, você teria chegado naquele desespero? Aí o paciente dá risada. Aí eu falo: olha só, vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo porque o maior fator de risco para você ter uma crise é você já ter tido uma. Então, quando você tiver outra vez, você precisa lembrar de tudo que eu te ensinei. Os vídeos dos movimentos estão gravados. O que eu te falei está gravado. Você vai ter isso no celular. Você vai lembrar que em 6 semanas o corpo se auto-recupera na maioria dos casos. Que você não sofreu trauma. Que não tem aqueles sinais que você ensinou que pode ser alguma coisa grave. E aí o paciente já começa a se autogerenciar. E ele começa a custar menos por serviço, para os serviços de saúde. Né? Eu acho que isso é o principal. Então, você não tentou de tudo, a fisioterapia pode te ajudar, independente do seu diagnóstico, da sua idade ou do seu tempo de lesão. É o que eu falo sempre, né? Acho que era Show de isso. bola, cara. E Top aí, demais. tem mais alguma coisa aí para Alguém comentar? tem alguma dúvida aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Veja se chegou algum comentário aí. Aqui acho que não. Deixa eu Não? ver Então acho que se é tem isso. mais algum. Então, galera, eu acho que não tem nenhuma pergunta aqui. Eu acho que a gente já pode encerrar. Quem conhecer alguém que tem dor, ou se você estiver passando por isso, quiser encaminhar o vídeo para que elas entendam o que funciona, o que não funciona, quando se preocupar, tá aí a live. Eu vou tentar deixar ela gravada aqui e vai ficar no meu perfil aí. Beleza. Depois eu te falo como botar no Drive. Obrigado, Verônica. Te amo. Mais uma vez, brigadão pelo convite aí. Tamo junto. Vamos fazer mais outras lives sobre os outros Valeu, temas aí. cara. A gente vai Show de bola. conscientizar essa galera. Top demais. Obrigadão. Tamo junto, galera. Obrigado aí quem ficou até Valeu, agora e quem Cristiano. assistiu. Um abraço. Valeu. Vamos encerrar aqui. Só clicar no X, Verônica?